Alô, vocês! E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do Pod Pinto. E tá muito bacana. Eu tenho convidadas especialíssimas hoje aqui, tá? Jade tá de volta com a gente. Aliás, Jade vai fazer parte aqui, sabe? Vocês vão vê-la. Estou aqui de volta, galera. Vocês já verão por muitos podcasts, tá? Então, Jade, vocês já conhecem, é minha filha, fisioterapeuta pélvica, excelente profissional, fala muito bem e tal, né? E eu tenho a honra de estar aqui com Kalila. Eu citei você no primeiro podcast, falei da experiência que foi, falei do nascimento do Pinto e tal, e o quanto que você foi responsável por isso, tá? Então, gente, a Kalila é uma pessoa, assim, maravilhosa, um ser humano fantástico. Eu tenho uma admiração muito grande por você, Kalila. E, assim, as credenciais da Kalila. A Kalila é escritora, é professora, é psicóloga, é especialista em psicologia jurídica, é mãe. O que mais, Kalila? Eu principalmente sou mãe. Eu acho que isso é que me apresenta hoje no mundo mais do que nunca. E Que tem massa. sido o espaço que eu tenho reeditado todos os meus outros papéis, literalmente. Inclusive este papel de profissional que está sentado na cadeira aqui. Mas tem sido reeditado, né, nessa convivência com formar um outro sujeito no mundo. E quem quiser saber mais, vá pro Lattes. Muito bom. Pois é, então sejam muito bem-vindas, tá? E a gente vai falar um pouco hoje, Kalila, sobre a questão dos limites, tá? Sobre bancar as escolhas. Eu acho que a gente pode começar por aqui, tá? Sobre bancar as escolhas, saber dizer não, tá? E, assim, os impactos que isso tudo traz na dinâmica sexual, tá? Na sexualidade, no ato em si, tá? Eu recebo com uma relativa frequência pessoas que têm disfunções sexuais por conta de não saberem dizer não, tá? E aqui eu trago algo que eu sempre digo para os pacientes. Aquilo que a gente é fora da cama, a gente vai levar para dentro do quarto. Então, as minhas inseguranças, a minha necessidade de validação, tá, mas isso acontece aqui fora, é no meu trabalho, é na faculdade. Não, você vai levar isso para a cama. E a gente vai poder discutir isso aqui, tá bom? Então eu queria começar relembrando as pessoas o que eu falei no primeiro episódio, porque você foi a responsável. Eu lembro você pegando o celular, sabe, aquela resenha e tal, e aí tinha alguém que trabalhava com depressão, outro que trabalhava com... Cada um com a demanda, e eu lá trabalhando com sexualidade. E aí Pinto pra lá, doutor Pinto pra cá, e você pega o celular, você banca isso... Banco, vambora lá. E aí você pega o celular e aí vamos mexer aqui e tal. Então acho que a gente pode começar por aí, tá? O que é bancar as escolhas? Aliás, você lembra também desse dia? Não só lembro, como eu sou capaz de te dizer a cadeira que eu estava sentada. O perfume que eu usei no dia. É porque a variedade é pouca. Mas lembro sim. Lembro do brilho do seu olho. Quando você trouxe o desejo de ganhar espaço dentro do mercado, né? Lembro de você descrevendo o impacto que você queria causar na cama das pessoas. Né? Lembro do seu desejo voraz, faminto, de entender tudo aquilo, né? De cada pergunta, de cada provocação. E é muito bonito, Gel, poder olhar para trás e olhar o aqui e agora, né? O porvir você está construindo, né? Eu lembro do dia que ele chegou na da mentoria. Aí ele, não, porque a gente teve uma ideia muito boa, a Kalila deu uma sugestão muito boa, e agora vai ser Dr. Pinto e não sei o que lá. E aí minha mãe, é o quê? Já vai? É Dr. Pinto. E aí, quem tem juízo lá em casa é Silvia, né? Minha mãe é mais polida, assim. Eu coloco o limite, a minha mãe é mais polida. Aí eu, o quê, Dr. Pinto? Mas depois gostou da ideia e ficou, e aí todo mundo... E ainda eu lembro que na época tinha a doutora Perereca. Pois é. Sim, verdade. Sim. Mas essa coisa do bancar, né? Eu acho que antes da gente falar de bancar, a gente precisa falar do bancar-se. Sim. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, postura, a fisioterapeuta estava falando. Quando a gente pensa, por exemplo, que eu tenho escolha, eu preciso identificar quais são as escolhas, as possibilidades que eu tenho, né? Então, assim, para um sujeito que se supõe poder escolher, ele, antes de tudo, precisa saber quais são os caminhos mais diversos, inclusive aqueles que ele
não escolheria. Mas essas são possibilidades. E quando eu tenho possibilidade, eu não me sinto encurralada, né? Então, a dimensão do eu identificar a escolha, eu posso, diante das minhas possibilidades, dizer sim ou não para elas, né? Então, assim, a dimensão dos limites, do desenho dos limites, que a gente, obviamente, vai construir em diferentes demandas, e não só na demanda da sexualidade, essa percepção de que, apesar de sermos aqui um sistema, eu sou um sujeito, a Jade é outro, o Geo é outro, e que a gente se diferencia dessa forma, inclusive em contraposição, né? A gente não faz aqui um conjunto uníssono, né? Mas somos microconjuntos dentro de um conjuntão, e isso faz com que a gente possa pensar nos caminhos a seguir, né? Então, diante de um convite, por exemplo, para participar do Pode Pinto, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso não dizer nada, eu posso ir tomar um banho no mar. Entende? E tantas outras coisas mais que eu posso fazer. O que, às vezes, a gente reduz a dimensão do sim ou não. E o que é mais importante disso tudo, para mim, é a coisa do não ter certeza da escolha que se toma. Aí quem tem, né? É difícil, né? Até porque se a gente tiver certeza, já diria Sartre, não há escolha. Por quê? Porque só tem um caminho. É o caminho do certo. Então, quando eu tenho certeza de uma escolha que eu tomei, eu não tomei escolha nenhuma. A coisa já é, o caminho está posto. A minha subjetividade não fez combustão com as possibilidades, né? O psicólogo fala bonito, né? Se preocupe não, que daqui a pouco a fisioterapeuta vai falar sobre escolhas, tá? Meu Deus do céu. Muito bom. Mas é uma dimensão, assim, que a gente acaba supondo não ter escolha, ou supondo que é assim. E aí, na dimensão da sexualidade, a gente supõe que há uma performance, que há uma expectativa, né? Então, a gente não dimensiona as possibilidades também dentro desse contexto do experimentar-se corpo no mundo, do fazer festa nesse corpo, né? Porque, para mim, um ato sexual é uma grande festa que você convida ou não o outro para participar. Sim, sim, né? sim. E muitas vezes é essa interação ou não interação que faz com que você não consiga desenhar os limites da possibilidade de si e do outro em si. Viajei? Não, tá massa. E aí, Físio? Você falou que a psicóloga tá falando bonito e tal, essa coisa do bancar, escolha e tal. Eu conversava com Kalila mais cedo, porque assim, talvez pareça para quem está nos ouvindo que, poxa, Jeová já tá ali no auge dos seus 30 e poucos anos, tá? Kalila também e tal. Mas assim, para alguém que é mais jovem, você imagina que seja mais fácil, mais difícil bancar essas escolhas, dizer não ou dizer sim? Você imagina, como é que você vive isso? Eu acho que é mais difícil. Eu acho que a minha geração, ela tem um pouco mais diferente, que a gente tem... A gente acha que tem mais propriedade do nosso ser, mas eu acho que é mais difícil. Outro dia eu tava conversando isso com uma paciente, que ela perguntou, ela trata de disfunção sexual, e ela é uma paciente mais velha, ela tem uns 40 e poucos anos. Pô, você é do mais velha com 40 e poucos anos, tá? Não, é isso, porque, gato. é porque a dúvida dela era justamente isso. A dúvida dela era justamente isso. Só a demanda disso é muito grande? Ou então, qual é a idade, geralmente, que as mulheres vêm tratar isso? E eu falei que a demanda é muito grande. A minha maior demanda hoje é tratar a disfunção sexual feminina. E aí, tava trazendo pra ela a diferença, né? Porque, assim, o grupo maior que tem disfunção sexual, a dela, né? Que é impossibilidade de penetração, não é a galera de 40 anos, de 35 anos. São as meninas de 17, de 20, de 25 anos. Porque é a galera ainda que tá se conhecendo, é a galera que tá entendendo a sexualidade, que tá entendendo o modo de viver o sexo. A galera de 40 anos não, já sabe. Pô, sou casada com o Pedro, eu vivo a minha sexualidade dessa forma. É aquilo que a gente tava falando antes. Eu me conheço, eu sei impor os meus limites, eu sei o que eu quero. E a galera de 25 não. Então, acho que é mais... Principalmente quando a gente fala de sexualidade, é mais difícil. Porque você tá se conhecendo no mundo ainda. O sexo, ele está dentro da sexualidade, né? Então, assim... Você tá identificando ainda a sua sexualidade, sua maneira de se expressar. E quando a gente traz isso pro sexo, também. As coisas estão ainda se encaixando. Então, acho que é muito mais difícil. E o jovem, ele tem essa questão de mostrar performance muito mais do que uma pessoa mais velha, justamente porque, assim, falando de homem, né? Um cara de 50 anos, por mais que ele tenha ainda essas dificuldades,
ele tem muito menos do que um garoto de 20 anos que iniciou a vida sexual agora, que se compara muito mais do que um homem de 50 anos que sabe que a poeira pode baixar um pouco. Eu diria que há controvérsias aí, porque a prática clínica ela mostra um outro lado. Tá? Eu entendo, a construção do seu raciocínio está perfeita, mas assim, eu tenho alguns pacientes um pouco mais velhos que ainda assim têm essa preocupação, mas acho que isso é muito também da questão da forma como a gente aprende sobre sexualidade, a ideia de que eu tenho que chegar e arrepiar e tal, entendeu? Então isso vai atravessando gerações. A gente vai voltar aliás, a gente não saiu, né, para falar sobre a ideia do bancar, né? Mas quando você falou de performance, eu lembrei de algo que aconteceu logo ali, quando começou a pandemia e tal. Eu tive um aumento muito grande de pacientes ali na faixa etária de 20 a 25 anos e tal. Aconteceu um boom. E um deles chega lá no consultório dizendo assim, Jeová, eu tô aqui porque eu tô com disfunção erétil. Eu disse, tá, vamos lá, me conta a sua história, a gente tem que saber, tá? Isso não é só um pinto que não tá funcionando. E aí ele disse assim, olha, tinha uma menina lá no condomínio e tal, sempre tem, né, o rapaz ou a menina que todo mundo quer namorar e tal. Então ele dizia o seguinte, eu vou esbagaçar, foi a expressão que o rapaz usou. Eu tinha que esbagaçar. Afinal, tá, tudo bem. Ele tem 20 e poucos anos. Exato. Se chegasse uma pessoa de 60 anos falando vou te falar o que acontece com o de 60. Aí vamos ao exemplo do de 20 e poucos anos. Aí o que ele fez? Foi lá, saiu com a menina, transou, aí ele foi e usou um vasodilatador, usou um tadalafila, um citrato e tal. Aí ele foi e tal, fez um sucesso, quando voltou a menina gostou, ele também e tal, e vamos pro segundo encontro. O que ele faz? Joga um remédio pra dentro, usa o tadalafila, tem até musiquinha, né? E aí, terceiro encontro, ele disse, agora já tô bom, já dei meu show e tal, tirou o remédio do bolso. O que aconteceu? Ele perdeu a ereção, ficou apavorado. Então, aí eu fui trabalhando com ele, a questão da necessidade de performance, o que ele estava querendo e tal, que o remédio funcionou como uma bengala, tá? Existe uma diferença entre um vasodilatador e um indutor de ereção. Tá? O vasodilatador, ele vai ali, você fala disso melhor do que eu, tá? Ele dilata ali as veias e tal, facilita a circulação do sangue. E um indutor de ereção, você tem uma injeção que mesmo sem tesão, mesmo sem desejo, vai ter uma ereção. Tá? Isso é usado para fazer exames e atores pornôs acabam usando também. Pô, a gente trabalhou com esse jovem, eu trabalhei com ele, né? Teve alta, tá bem, tá transando sem remédio agora. Tá? Mas assim, e aí tem um adulto que chega e é interessante, eu repito, o que a gente é fora, tá? A gente leva para cama. Então, de repente, o camarada, ele é policial, tá? E ele chega lá. Então, a gente tem um estereótipo do policial. É o cara que chega para resolver e tal. Tem toda aquela coisa, né, que tá no imaginário das pessoas. Então, esse cara tem que ser tudo isso na cama. E eu tô falando de um homem de 52 anos. E aí, ele tem que chegar e dar um show. E quando ele brocha, ele diz, Jeová, eu pirei. Alguma coisa não tá legal. Que homem sou eu? Então, eu concordo que isso deve existir numa proporção menor, mas ainda assim, quando a gente fala de performance, tá? Isso mexe com o ego masculino, tá? Mas assim, a gente vai voltar para falar de performance, mas Kalila, tem histórias suas que me marcam muito. E eu não posso deixar você sair daqui sem falar isso. Eu lembro dessa moça lá na mentoria, né, que, sabe, falando alto, então eu gosto de você falar alto é massa. Me disseram que psicólogo não podia ser assim, não. Não, vamos né? Contenha-se e tal. Pois é, eu acho que foi uma jornada, assim, sabe, Gel? Essa coisa do bancar, eu acho que atravessa a minha história mesmo, porque eu venho de uma geração anterior de Jade, né? E, assim, eu acho que a socialização das meninas da minha faixa etária foi um pouco diferente da socialização das meninas de hoje em dia, né? E eu acho que Jade já tá também podendo assistir a socialização de novas crianças aí. Mas, então assim, eu fui programada pra não sorrir demais. E eu tenho um sorriso muito escancarado, né? Então, assim, orientações do tipo, bote a mão no rosto pra ser mais discreta. Tipo... Que absurdo, né? E coisas outras, né? E aí, pensando mais nessa dimensão da formação acadêmica, a coisa das roupas mais neutras, né? Na variação de preto, branco, cinza, creme, bege. Até porque o sujeito, ele não pode projetar nada em você. Então, assim, eu não usava batom vermelho, eu não usava unhas vermelhas. Eu até tenho no meu imaginário uma avó com unhas muito vermelhas, mas era... já uma dinâmica, assim, muito...
Enfim, então assim, eu acho que eu fiz nessa combustão entre quem eu sou e a psicóloga que produzi, eu acho que eu fiz o caminho do bancar-se também, né? Nossa. Do bancar o colorido que me constitui, que eu não deveria camuflar no meu exercício profissional, por mais que... e eu venho de uma geração, pense que a psicologia, né, nasce no Brasil na década de 60, então, assim, a gente tem os primeiros psicólogos brasileiros, muitos deles ainda estão vivos, produzindo, né, é uma profissão muito jovem, né, do ponto de vista de legalização do exercício profissional. Então, assim, eu fui formada por uma galera, né, bem antiga, então, assim, orientações do tipo, recebia em sala de aula. Se você chega num restaurante e tem um cliente, saia. Né? Eu já encontrei paciente saindo da praia, eu tava lá de camiseta, e ela me abraçou. Jeová, que bom ver você aqui mas eu e tal. acho que a dimensão, inclusive, das abordagens mais humanistas, humanizam também o terapeuta. É né? por isso que minha avó saiu do psicólogo. Minha avó, ela fazia terapia com o psicólogo. E aí ela gostava muito do terapeuta. Só que uma vez a gente tava na rua e ela viu o psicólogo andando de bicicleta sem camisa. E ela achou um absurdo. Como assim? Ele tá na rua sem camisa, ele é meu psicólogo. Nunca mais ela foi pra ele. Nunca mais. Mas a gente tem, eu acho que assim, e aí eu acho massa você dizer minha avó, porque é bem nessa constituição mesmo. Sim. E algumas pessoas ainda ficam sem graça, sem saber se fala, se não fala. Sim. E eu também já tive nesse lugar. Hoje eu sou a que falo, né? Até pra dizer assim, se tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida. É meu papel, né? Sim, sim. Mas eu já estive em alguns momentos também nesse lugar do desconforto, né? E assim, aprendi a bancar o meu amarelo na parede de um consultório de psicologia, sim. né? De cores muito vivas, né? De marcas muito intensas, porque assim, Jade, e aí quando me dirijo a você nesse momento, talvez por uma relação, né, de menos tempo, eu entendi que eu não passo sem ser percebida em qualquer lugar que eu chegue. E aí, seja pelo meu tamanho, seja pela minha gengiva, que toma metade do meu sorriso. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. Né? Seja pelo tom de voz. Eu não sou uma pessoa discreta. Isso é fato. Sim. E isso, pra mim, já foi motivo de vergonha. Muito, Ave Maria, sim, né? Sim. Então, assim, transformar, eu acho que me conciliar com características que são minhas, da pessoa, independente da profissional, me conciliar com isso e mais, bancar isso, né, na minha forma de ser no mundo, faz com que eu tenha a possibilidade de converter isso que me ensinaram, que versava sobre mim, até porque as mulheres da minha época, elas precisavam ser pequenas. Eu venho de uma geração que valorizava as medidas do corpo da Marta Rocha. Sim, né? sim. E eu já fui medida. Já a senhora tá se perguntando quem é Marta Rocha. Rocha. Eu não sei quem é Marta Rocha. Pois é. Né? Então, assim, é uma dimensão, né, de capital estético que eu acho que vai muito para a cama também, sim. Né? Mas essa dimensão do capital estético muito tatuada na sua impossibilidade. Uhum. E o impossível vai para a cama. Não o impossível do ato, mas o impossível do eu não vou ser essa representação, né, das extremidades. Não vou ser, ponto. Mas aí, essa coisa do eu não vou ser e quem eu sou. Uhum. Sabe? Sim, e sim. quem eu sou, né? Sim. Quem sou eu nessa dimensão do sorriso escancarado, da gengiva? Se chama sorriso gengivado, tem nome, gente. Né? Mas desse corpo mais robusto, né? Mas eu sou um sujeito corpulento, eu vou falar alto, uma gargalhada minha nunca vai ser discreta. Eu lembro meu companheiro no início, ele fazia menos Liliu, menos... Entendeu? Que quanto mais ele falava, mais eu tinha vontade de rir. Agora, essa sua questão de bancar a identidade era na parte só profissional ou era, tipo, na vida? Na vida, bancar a minha identidade. Na vida. Até porque é isso, assim. Eu acho que antes da gente falar dos profissionais que somos, a gente precisa falar do sujeito que somos. Uhum. Quando a gente foi socializado, e quem tá ouvindo fala assim, meu Deus, o que é que isso tem a ver com sexualidade? Tudo! Porque, assim, na vida, quando você já de lá nasceu, seu pai e sua mãe tinham um script pra você. Uhum.
sabe? Que eles, na medida em que você foi crescendo, eles precisaram rasgar muita coisa. Coitados. Dá uma dor, rasgar esse negócio. Eles precisaram editar algumas das cláusulas lá do script do contrato, enfim. Então, assim, eu acho que... Só que nem todo mundo consegue bancar esses rasgados, né? E nem de lá, nem de cá. Sabe por quê? Porque quando você, filha... E é massa ter pai e filha aqui... Mas quando você, filha, diz para o pai, diz assim, ó, isso aí que você supôs para mim não me serve, não me cabe, essa roupa tá justa ou tá folgada para mim. Você corre fantasiosamente o risco de não ser amada. Porque muitas vezes o sujeito, ele supõe que não é amado por quem é, mas por quem ele exerce, pelo papel que ele executa. Então, na medida que eu digo assim, ó, Jeová, isso aí que você construiu para mim, para eu funcionar no mundo, não me serve, eu corro o risco de dizer assim, poxa, mas você não é quem eu pensei, então eu não te amo mais. E a gente se defronta aí, galera, com a maior, enfim, o maior medo do mundo, que é de não amor, né? De não ser objeto de amor, principalmente dos nossos cuidadores primários. Viajei, né? Tudo bem. Não, viajou, não. Eu tô aqui achando massa, porque Kalila consegue, ela consegue falar tão bonito e chegar tão perto. Eu acho massa isso, né? Não é um tecnicismo, não é aquela coisa que afasta, entendeu? Mas assim, nos aproxima. Tá massa. Então tá. Pode seguir. Nada no limite. Mas, e aí, e o bancar, eu acho que muito mais, né? Essa coisa do bancar e tal, é bancar o meu próprio script, sabe? É o bancar a dimensão de dizer assim, olha, é claro que inserida numa família, num contexto familiar, eu recebi, é claro que a minha mãe, que o meu pai espera, ou esperavam coisas de mim. Mas eu entendi que essas roupas que eles costuraram para eu vestir não cabem no meu corpo. Eles não consideraram o meu corpo para costurar essas roupas. E quando eu vesti, e a gente tenta vestir muitas vezes. E quando eu tento vestir, houveram, né? Vamos conjugar, certo? Sobras e faltas. Sobrou aqui, faltou aqui. Ou até vestiu bem, mas não é meu estilo, não é minha cor. Entende? Só que para isso eu vou precisar experimentar. Isso é adolescência. O adolescente, por que a gente fica tão... Porque além dele rasgar lá os parangolés todo, ele vai experimentar um monte de coisa que não estava no script. Mas quem disse que eu deixei você experimentar aí esse short? Eu fiz aqui uma calça de alfaiataria para você. Te coloquei lá na escola X, que tem um projeto pedagógico. E você aqui querendo... né? Sim, fazendo sim. referência ao diretor, dançar a música havaiana. Entende? E aí, galera, dá uma bagunçada no sistema familiar todo. Porque Jade tá lá rasgando os parangolé dela e Jeová tá tendo que rasgar os parangolé dele também. Ela rasga o que recebeu e você rasga o que fez. Sim, é interessante porque ouvir parece fácil. Viver isso, aí são outros 500. E é interessante como isso reverbera na clínica e na questão da sexualidade. Sabe, quando você não consegue rasgar esse script, tá? E aí, enquanto você fala, me veio diversas pessoas que eu atendo, tá? Então, uma delas que, tipo assim, eu preciso caber nesta roupa, eu preciso fazer isso, mas, na verdade, o que eu quero é outra coisa, tá? E aí, a gente tem, inclusive, disfunções, tá? Sexuais. Tá? Como é que isso acontece? Pô, eu sempre digo, o sexo não começa na genitália, começa aqui. Então, aqui precisa estar organizado, tá? Então, assim, eu tenho que atender este padrão. Então, como é que eu vou agora agir diferente, tá? Como é que eu vou me relacionar com tal pessoa, tá? E aí a gente passa por questões seríssimas de classes sociais, de etnia, um monte de coisa. Perfeito. E aí, bancar isso nem sempre é fácil. Então, e aí são dores dos dois lados, tá? Mas você ia falando alguma coisa? Não, eu ia tirar uma dúvida, na verdade, que assim, essa questão de vestir a roupa que os meus pais projetaram pra mim, eu entendo que é difícil, mas e quando, tipo assim, eu mesmo crio o meu guarda-roupa, crio o meu roteiro, e, tipo assim, eu não me encaixo mais. Eu ia dar um exemplo de, justamente, voltar pra roupa física mesmo. Eu tenho uma paciente que eu trato dor sexual nela. E ela é uma paciente de
chegando nos 50 anos. E aí, ela tem uma grande dificuldade de entender que, assim, ela já passou por tantas fases na vida dela e que ela, hoje, não é a mesma pessoa que ela tinha há 20 anos. Ela disse que comprou uma lingerie e tá lá guardada há 3 anos porque ela não consegue se vestir. E ela disse que é uma lingerie que parece muito com a lingerie que ela tinha quando ela tinha 20 anos. E que ela gostava muito, que ela se sentia linda, que o esposo admirava. Mas que depois que ela virou mãe, ela simplesmente não consegue. Ela não conseguiu vestir, porque o corpo tá diferente. Ela já fez várias plásticas, mas, tipo assim, o meu corpo continua diferente. E tá lá guardada, porque ela tem essa dificuldade de entender que a vida passou. E, tipo assim, não é dizer que ela teve filho há 3 anos, não. Os filhos dela têm 24 anos, 20... Tipo, é uma questão de muito tempo. E aí, você moldar essa... Entender que você passou por uma fase diferente, mas que você pode se permitir, que você pode se olhar no espelho e vestir a lingerie, que ela não vai ficar igual quando você tinha 20 anos, porque o seu corpo é diferente, seu corpo abrigou 4 crianças e que passou por fases diferentes. Como foi? É que eu ia perguntar isso, na verdade, quando você falou da sua filha de 4 anos. Só que eu ia deixar pra perguntar. Filho. Ah, é o filho? E de 9. Ah, não tem nada a ver, né? Eu juntei os 4 aqui, muita coisa. Tá bem, tudo bem. Que eu ia perguntar justamente isso. Como foi... Mas acaba sendo muita coisa diferente, né? Tem essa questão de como a gente se vê em nova identidade, como vê a sexualidade passar por essas fases, sabe? Tipo assim, eu não tenho mais 20 anos, mas eu posso usar uma lingerie, eu posso me olhar, eu posso identificar, poxa, essa Jade de 60 anos continua sendo linda, entendeu? Continua sendo uma grande gostosa. Isso é importante, porque assim, o fato como eu me vejo vai influenciar sobre como eu acho que o outro me vê ou como de fato o outro me vê, né? Gatona, eu acho que a sociedade não deixa a gente pensar assim, não. E aí, quando eu te digo isso, vou começar com um exemplo meu. Quando eu deixei os grisalhos, o que eu ouvi não tá no gibi. Sim, eu vi, rolou até uma parada no Meu Instagram, amor, a pessoa as falando. que eu publiquei. E eu ouço coisas do tipo... Ou agora eu falei no presente, mas diminuiu. Depois de eu precisar ser um tanto quanto mais assertiva. Mas coisas do tipo, mas você se abandonou, mas você tá se maltratando. Por que você tá fazendo isso contra você? Sabe? Então, assim, é uma dimensão. A gente, eu acho que a dimensão... E aí, gente, né? Se eu viajar demais, me dê a licença poética, a idade. Mas... Eu pensei que era psicologia, né? Psicóloga viagem. A gente não tem como afastar a dimensão do nosso sistema de produção capitalista disso. A gente movimenta... A gente não, porque não passa por mim. Não passa por mim no sentido de que eu não lucro com isso. Mas a indústria da beleza movimenta bilhões, impondo à mulher a perspectiva da imperfeição como defeito. Gente, e aí que minha gengiva tá aparecendo? Acostumem-se a lidar com isso. Entende? Então, assim, e em verdade, veja, a gente não dá conta de processar os traços do envelhecimento. Tem solução para tudo. Para o meu cabelo branco, a tinta, para a minha ruga, o botox, para a minha bochecha cair dos fios. Em verdade, eu não sei até que ponto está permitido socialmente envelhecer. E por isso que muitas mulheres, principalmente as mulheres que são objeto, primeiro, dessa escravização, né, da pausa neste corpo, essa dimensão da gente não dar conta desses nossos processos. A bunda vai cair, gente. O peito idem. E assim, a gravidade tá aí pra isso. Ah, mas a estética... Ok, tem solução? Tem. Já me perguntaram, por que você não faz? Eu tô com um aqui, ó. Quem quiser ver. E eu confesso a você que eu tenho medo. Não é outra coisa, eu tenho medo. Me incomoda. Isso aqui me incomoda. Eu tô aqui buscando entender o que aqui é. Esse traço aqui. Ah, sim, sim. As mulheres vão entender. Me incomoda, mas eu tenho medo. Sabe por quê? Porque eu acho que os traços, eles me ajudam a processar que o meu tempo está passando. Em alguma medida, me parece que essa dimensão da dificuldade de percepção de passagem do tempo também tem a ver com a nossa dificuldade de processar a morte. Sim. Porque enquanto eu não vejo o tempo passar, e este corpo vem declarando isso pra gente o tempo todo, eu também não dimensiono o limite da minha existência. E o que eu quero fazer nela e com ela. É interessante essa coisa do corpo, tá? E como lidar com isso. Também com muita frequência
mulheres chegam ao consultório, eu atendo homens e mulheres, e que dizem assim, Jeová, eu só tenho relação sexual, eu só transo de luz apagada. Eu disse, mas por quê? Aí eu tento, né, dar uma leveza, mas por que você acha sensual e tal, né, quer colocar uma luz negra? Ela disse, não é porque eu tenho vergonha do meu corpo. Minha bunda tá caída, meu peito tá caído. E é incrível como 99% dessas mulheres, né, que trouxeram, eu diria que a totalidade, que trouxeram esse discurso, poxa, são mulheres lindas. Entende? Eu lembro de um fato, uma mulher, ela assim, tão grandona quanto você, e ela chegou no consultório inquieta, eu percebi que ela estava muito agitada, eu disse, o que aconteceu? Ela disse, porque assim, eu trabalho no 20º andar, aí você passa pela portaria, enfim, até chegar na minha sala, você passa por algumas pessoas, e ela fica inquieta e diz assim, eu cheguei até aqui e ninguém disse nada, ninguém me olhou, ninguém... Então, essa necessidade, sabe, da validação, da apresentação, da exposição desse corpo. Então, como isso vai aprisionando, né? Pelo menos a sensação que eu tenho, né, como não psicóloga, é que a gente faz muita coisa pro outro, né? Eu coloco o botox pro outro ver que eu estou bonita. Eu pinto meu cabelo pro outro ver que eu estou bonita. Eu não faço necessariamente pra eu olhar e me identificar e gostar daquilo que eu vejo. Eu faço pro outro olhar e falar, poxa, tá bonita. É interessante, porque aí a gente pensa que isso passa por homens e mulheres. Essa coisa do outro ver me lembra um caso muito interessante, já tem algum tempo. Um paciente, ele malhado, cara de academia e tal, só que ele não era tão alto, né? Ele devia ser um pouco mais alto que eu, um cara bonito. E aí o tempo todo ele dizia assim, não, porque os homens mais altos sempre estão em vantagem em relação a gente e tal. E me colocou no bolo, né? A gente. Aí, só a gente. Mas, doutor, porque a gente tá se tratando aqui. Aí eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tô muito tranquilo com o meu tamanho, com o meu corpo e tal. E assim, já faz tempo que eu não vou ali, sabe? Eu sou muito bem casado e tal, né? Tentei deixar um limite claro ali, mas vamos lá. E aí ele vem sempre, quase toda a sessão ele trazia isso, né? Aí uma das sessões, eu disse, cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí quando ele apontou de novo, né, e colocou nós, eu disse, olha, se você chegar domingo, ali finalzinho da tarde, você vai me ver aqui na Magalhães Neto, ou quem sabe ali no Farol da Barra, andando de skate, sem camisa, de boneco, meu fonezinho, numa boa. Aí ele veio assim, você? Eu disse, Tô incrédulo. Andando de skate e tal, mas você pode? Eu digo, cara, olha só, o critério, mas você não é malhado e tal, tipo assim, me chamou de feio. Jogou na cara que você não tem tanquinho. Foi, jogou na cara que eu não sou bonito e tal. Você cara... é lindo, pai. Obrigado. Ai, que gente, bonitinho. eu sou lindo. Cadê? Ali, né? Eu sou lindo, tá? Eu só gosto quando ele tá com barba. Eu não gosto assim, não. Mas Aí eu virei pra ele e disse, cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. O requisito pra andar de skate é equilíbrio. Mas... Fechou, tá? E eu me divirto muito quando eu tô andando de skate. Então, o meu foco não era mostrar-me para o outro e tal. Entende? Então, como isso vai atravessando, né? E atravessa homens e mulheres. Mas, gente, a gente foi convidado a regular as nossas emoções a partir do outro. Ó, sim. Pare de chorar que tá todo mundo olhando. Uhum. Né? Então, a dimensão do outro é limite de existência. Sabe? Olha, você vai sair assim, vai todo mundo te achar ridículo. Outro dia, meu filho, a gente estava atrasado para ir para a escola. Eu não quero entrar. Por quê? Porque quando eu chegar na escola, já vai estar todo mundo lá. Então, é a dimensão do todo mundo que vem desde os primórdios, né, da nossa existência. E assim, gente, enquanto seres sociais, é óbvio que eu preciso deste olhar do outro. Inclusive, o olhar do outro constitui a gente quanto sujeito no mundo. Né? Quando eu destituo uma pessoa do olhar, eu condeno ela, né, a uma condição de abandono absoluto. E os humanos não sobrevivem no abandono, né? E é importante que a gente demarque isso. Agora, e aí se vende muito a dimensão da independência, né? Porque você tem que lutar pela sua independência, inclusive dessa dimensão do estético. É óbvio que eu tenho um padrão estético idealizado. E eu não vou perder isso de vista. Né? Mas eu preciso parear isso com o real. Deixa eu ver se meu padrão de estético ele é real. Então, sei lá. E assim, eu acho... E é importante, eu queria voltar para esse ponto que a Jade traz, porque numa dimensão, né, de socialização dos gêneros, né, da dimensão do masculino e do feminino, as mulheres elas estão muito mais atravessadas e feridas, né, nessa dimensão do reconhecimento de si, de seus corpos,
Por quê? Porque assim eu submeto. Não existe nada mais fácil de dominar do que um sujeito descrente de si. Né? Então, assim, eu domino em todos os aspectos. E na construção e história da sexualidade, é dessa forma que eu posso objetificar esses corpos e usá-los ao meu bel prazer. Então, eu tenho os homens lá numa dimensão de trabalho nas indústrias, nas fábricas, enfim, e eu tenho esses corpos à disposição. Quando você falava, Gatona, de ter uma busca maior de mulheres mais jovens em relação, principalmente à dimensão do vaginismo e tal, eu fico pensando o quanto das mulheres mais velhas, elas validam seus incômodos. Entende? Ao ponto de achar que é algo suficientemente forte para ela procurar ajuda e gastar. Porque é uma dimensão de investimento e eu preciso investir na família. Família em primeiro lugar. Sabe? Então, assim, tem outros atravessamentos aí que a gente não tem como não considerar quando a gente vai, por exemplo, pensar a população da clínica que a gente assiste, atende. Para que a gente não faça leituras sem considerar a dimensão histórica, né, do momento que a gente atravessou e atravessa e diferenciar essas dimensões de homem e mulher, né? Porque o homem, ele precisa poder. Né? Então, assim, mesmo que eu não possa, eu posso. Pode. Mesmo que eu não possa, eu posso. Né? Então, assim... né? Uma coisa... E, assim... Aí eu paro para pensar que, de maneira geral, a gente está constituído numa perspectiva bioquímica mesmo, na conexão. E as conexões, elas estão perdidas. E aí, quando eu tô falando, eu nem tô falando na conexão do outro, porque para não enviesar, já que a gente tá falando de ato sexual, sexualidade, né? Não é a conexão aqui, mas é a conexão consigo. Entende? E o bancar, que foi o início lá do nosso papo, passa por autoconexão. Eu preciso saber quem eu sou, como eu funciono. E isso não significa dizer que eu não mude de opinião depois. Né? Você foi extraordinária, a descoberta do pinto que tem ali, inclusive. Mas, de repente, pode não fazer mais sentido. E ok, tudo bem. O que faz sentido agora? Vambora. Né? Então, assim, enquanto couber, cabe. Mas vai ter hora que não cabe mais, a gente vê o que faz. Enquanto você quiser couber, cabe. Ontem um amigo brincou comigo, ele fez... Ontem um amigo brincou comigo e fez assim, Jeová, vem cá, quando você tiver 10 anos de pó de quinto, isso vai virar o quê? Um pó de galo? Você já decidiu, amor? Não, não precisa falar sobre isso, não. Vamos viver um dia de cada vez. Ora. Pois é, Kalila, e aí a gente passa... porque, assim, olhar isso tudo que a gente está conversando, às vezes a sensação de que eu estou encurralado, porque como é que eu entendo, teorizar sobre isso é muito fácil, mas, assim, dizer não, por exemplo, ou como você trouxe muito bem, o dizer sim, tá? E aí eu trago diversos exemplos da clínica, onde a gente vê pessoas mergulhadas em relacionamentos abusivos, porque, assim, não consegue dizer não, tá? A gente passa por uma questão de uma percepção equivocada sobre si. Então, assim, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra e ninguém me quer. Então, a gente tem a questão de uma autoestima lá embaixo, tá? E aí aparece o Dom Juan, o camarada é um canalha, mas ela simplesmente abraça e diz assim, se não for esse, não vai ser mais ninguém, tá? Então, assim, essa pessoa ela poderia dizer não, mas às vezes não diz. E aí, como é que a gente caminha por esse lugar? Me parece, Gel, e aí de maneira muito ampliada, né? Porque a gente está falando numa dimensão muito mais hipotética. Sim. Mas assim, me parece que faz muito sentido para um sujeito desnutrido supor que migalhas podem nutrir. Sim, né? perfeito. Então, assim, uma mulher que está com autoestima lá no centro do universo, né? Possível e provavelmente é esse sujeito que eu estou metaforicamente chamando de desnutrido. E quando ela percebe que tem uma migalhinha ali caindo, ela vai vorazmente tentar consumir aquilo, porque aquilo, em alguma dimensão, real ou imaginária, vai trazer ali elementos que ela pode aproveitar para se nutrir. Só que, em verdade, não nutre nunca. Né? Sim, Por quê? Porque aquela dimensão das necessidades está numa outra ordem. Né? Tá numa ordem, né, muito mais primitiva lá, enfim. Então, assim,
para mim, eu não tenho como afastar esse sujeito que se submete, né? Ou que nem reconhece. E aí eu acho que tem outra coisa, né? Que eu acho que muitas pessoas que se submetem a relacionamentos abusivos, tóxicos, são pessoas, em verdade, que não reconhecem a violência. Porque a dimensão da violência, ela é muito reduzida. Sim, Né? sim. E as mulheres, elas estão tão acostumadas a ser violentadas que reconhecer a violência precisa tomar uma proporção muito materializada e marcada nesse corpo, mas ainda assim ruim com ele, pior sem ele. É interessante. Eu costumo dizer que um relacionamento ele não vai ser 100% abusivo. Ele é 90% abusivo. Por que tem que ter esses 10%? Porque é onde a pessoa se ancora. Poxa, então, mas assim, existe um relato, não foi comigo não, foi um caso citado em um congresso, onde uma pessoa dizia assim, meu marido é um bom marido. Sabe, ele me deu uma TV de 50 polegadas, ele, sabe, não deixa faltar nada em casa e tal. O problema dele é quando ele bebe, porque aí... Poxa, ele passa um pouco das medidas. Outro dia levantou a mão pra mim, deu um murro na parede, mas foi na parede. Esse cara não é um bom marido. Tá? E o ciclo enfim, né? O ciclo dos relacionamentos abusivos, eles se constituem justamente dessa forma. Se for muito óbvio, a mulher rompe. Isso, não é óbvio. Exato. Né? É a dimensão bem cíclica que tá muito bem teorizado. Mas, e aí, né? Afunilando mais para a dimensão da sexualidade, eu penso, Gel, e aí eu vou dar uma rebobinada rapidinha, mas eu prometo que eu vou tentar não viajar muito longe. Se a gente for pensar a história de um sujeito, a experimentação da sexualidade que vai se dar ali, né, na adolescência e tal, e aí não necessariamente o ato sexual, mas é este corpo que vai para jogo, que eu desejo o corpo, que eu sinto meu corpo desejado, que eu entendo que, opa, tem terminação nervosa aqui que me dá uns arrupeios diferentes, né? Então, essa experimentação da sexualidade, para mim, do lugar que olha, é o primeiro campo que esse sujeito ele consegue passear fora do script dos pais. Então, a sexualidade, e aí toda dimensão que perpassa o contexto desse sujeito, a questão moral, valorativa, religiosa, a dimensão familiar, as autorizações, né, que a família deu e que esse sujeito herda e toma para si. Em algum momento, aquilo tudo vai para o jogo, vai para o campo, né? Então, assim, é nesse momento que eu estou fazendo o meu processo de adultecimento, entendendo essa adolescência como essa transição entre a infância, que é, inclusive, uma fase de desenvolvimento, né, nova, não tão quanto a adolescência, mas é. E, então, assim, a sexualidade é este campo que eu vou solo. Eu não tenho script. As casas não trabalham com a educação sexual. A gente não fala deste corpo que pode celebrar, que pode festejar em casa. A gente é educado por telas de indústrias pornográficas. E aí, muitas vezes, as nossas referências, elas são extremamente enviesadas e performáticas dentro de construção do imaginário. Por que eu estou fazendo essa viagem? Eu prometi não ir muito longe. Porque quando eu penso que eu não tenho script nenhum, eu não tenho referência nenhuma, muitas vezes o que eu vou fazer é duplicar as referências de moral, de estética, de religião, que eu tenho, ou que eu ouvi falar, porque eu já ouvi minha mãe falar do exercício de sexualidade do outro, do vizinho. E aí eu tomo isso e imprimo e tatuo na minha própria experiência. E aí eu acho genial quando você diz assim, você leva tudo pra cama, você leva tudo isso pra cama. Isso. Então, assim, exato. olha, cuidado. Não pode falar palavrão? Vai Puta, lá. olha, você tem que ser santa, mas né, na cama você tem... Mas peraí, mas o que é que a fulana vai pensar de mim? E se eu peço isso? Exato. E se eu conduzo... Mas vai achar que eu sou experiente demais, que eu sou experiente de menos? Sabe? E aí todo o imaginário que circula, por quê? Porque essa, principalmente a mulher, mas essa mulher muito apropriada de si, de seu corpo, diz também de uma apropriação que ela tem dela no mundo. Sim, sabe? sim. Mas a gente não pode deixar os homens seguros, não. Não, eu acho interessante porque eu falo isso para homens e mulheres lá no consultório. Se eu quer matar o peão, quer matar o homem,
É quando a mulher chega e diz assim, tô aqui, faça o que você quiser. Acabou, esse cara treme, esse cara, tipo... Aí ele começa a entrar numa competição, tipo, o que é que ela sabe que eu não sei, o que é que eu preciso fazer, Porque então... eu tenho Isso... que ser melhor do que ela. Exato. É porque a posição de poder é do homem, né? Exato. Fantasiosa, né? Vamos falar de terminações nervosas? Pois é, vocês mulheres dão show, entendeu? E é interessante, né? Aí a gente vai pela questão, vai caminhando pela educação sexual, né? E aqui vale a observação de que, e eu reforço isso, acho que eu vou falar isso em vários podcasts, é de que a gente consegue falar sobre sexualidade como estamos falando aqui, tá? Eu tô com minha filha aqui. Isso poderia ser assustador, né? Mas a gente consegue desenvolver uma conversa bacana. Então, assim, isso é educação sexual. Sim. Tá? Perfeito. E aí, alguns homens, por exemplo, eu já perguntei, no consultório eu tenho lá, já te chama de Shirley, né? A dela é Shirley, tem uma vulva lá de silicone, um pênis e tal. E aí eu perguntei para um paciente, vem cá, cara, olha só, você tá enxergando errado, você tá vendo sexo como pênis e vagina. Então, daí sua disfunção, você tá muito preocupado, você tá ansioso, você tá tenso, vamos pensar um pouco diferente, tá? E aí peguei, saquei lá a vulva, eu disse... Você sabe onde é que tá o clitóris? O cara regalou um olho assim pra mim, tipo... Não, já ouviu falar? Aí passaram-se 5 segundos, eu vi que não ia... Tá aqui, aí comecei a explicar e tal. No próximo podcast a gente traz a Shirley pra poder apresentar. Boa! Acho que vai ser... Aí utilidade pública. Aí eu comecei a explicar pra ele, tá, o que é um clitóris, por que ele tá ali e tal. Então, que, sabe, tem todo um universo, que o corpo ele tem zonas erógenas e que isso pode ser trabalhado e tal. Então, isso é educação sexual, Perfeito. tá? Então, e falar sobre isso não induz as pessoas para... Eu estou trazendo um nível de conhecimento, tá? Então, é importante que conversas como essa, elas aconteçam, tá? Então, isso é muito, muito importante. E aqui eu queria abrir um parêntese, tá? Eu circulo muito, né? Sou cristão, todos sabem disso. E assim, de vira e mexe, eu estou fazendo palestras em igrejas, né? E essa coisa de que a gente vai ali, precisa ter um olhar muito cuidadoso. Porque a gente precisa conversar sobre sexo. Os casais precisam conversar. Ah, mas a gente fala de tudo. A gente fala da conta que está atrasada, a gente fala da escola que o menino vai e tal. Tá, mas quando a questão é sexo, a gente deixa isso de lado. Tá? E assim... É porque eu acho que as pessoas pensam muito assim, sexo é uma coisa animal. As pessoas, se você colocar 2 pessoas numa ilha deserta, elas vão transar. E porque elas acham que é uma coisa tão instintiva, não deve ser falada. Porque vai acontecer. Então ninguém precisa falar, ninguém precisa explicar, porque... Pois é, mas aí a gente desconsidera toda a nossa história. Então, de repente, eu já ouvi homens reclamarem, tá? Eu tô aqui porque minha mulher, sabe? Minha mulher é fria e tal. Cara, você conhece a história de sua mulher? E precisa. Claro. Entende? Por que ela age dessa forma? Tá? De repente pode ter uma história de abuso aí por trás disso tudo. Aliás, abuso, você tem uma fala muito bacana sobre abuso, né? Tá? Então, assim, pode ter uma história de abuso, pode ter sido uma educação, sabe, que ali reprimiu o tempo todo. E isso vem, sabe, pela telepatia? Não, isso vem pelo diálogo. Fora, né, Gel? Que, vamos combinar, que essa dimensão de se relacionar sexualmente pela via vaginal, sem estimulação clitoridiana, as mulheres cansam, né, gata? Exatamente. Então, essa frieza que a gente vai ver 10, 15, 20 anos depois, é de mulheres que praticamente esqueceram que podem sentir prazer. Exato. Por quê? Porque a própria biologia vai questionar qual é a função do orgasmo das mulheres. Isso. Para o homem é reprodutivo e a função, as mulheres podem reproduzir sem gozar. Uhum. E aí, Sim. gente não sabe. Exato. Vai querer que os homens saibam? A gente negligencia o clitóris, né? A única e exclusiva função dele é o prazer. Assim, o homem, ele não tem... A mulher tem muitas mais mazelas do que o homem, né? Segundo o meu ponto de vista. Vou me dar essa licença aí pra falar. Vai lá, eu tô... O homem não tem... O homem não tem... Por favor! Eita, chega assim. O homem não tem essa posição, nem a gente tem esse órgão que, tipo assim, não serve mais pra nada. Se você tirar ali, tipo assim, tem outra função que não o prazer e as pessoas simplesmente desconhecem isso. Vamos lá, não, era só isso, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Então tá certo. Então, assim, é preciso, né? E quando a gente fala do clitóris, se falava em 8 mil terminações nervosas. Estudos mais recentes já apontam para 10, tá? E tá ali só para isso. E aí, como você falou, já acaba sendo negligenciado. Agora, como é que vai se acessar isso? Poxa, precisa trocar uma ideia,
trocar uma ideia, meu amor, eu digo. Pode me chamar de desesperançosa nesse ponto, mas eu acho que a gente precisa trocar de geração. Desesperançosa, real. A primeira coisa é que a gente considerar o clitóris, Gel, é dizer ao homem, o teu pinto não tá no centro do universo. Pô, você Aí agora, pronto, você foi matou filosófica, todos os você homens. foi agora... Mas é. Você brocou, Então, como a gente diz aqui na Bahia. Eu acho que é a coisa mais importante. Um homem que vai considerar o clitóris é ele entender que o pinto dele não é protagonista. Tá, talvez Viu, doutor? é porque... Mas é porque aqui eu tô falando do lugar de alguém que, poxa, eu tenho uma relação, eu caminho com a minha esposa há 32 anos, a gente é casada há 27 e tal, eu tenho esse olhar muito cuidadoso, o universo feminino me fascina, tá? Então, assim, por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de falar para homens, tá? Eu chego lá e vamos entender. Perfeito. E tal. E eu acho que é o primeiro passo mesmo, Gel. Uhum. Mas quando eu digo trocar de geração, é literalmente, eu acho, sinceramente, que a gente não vai ver nessa... Né? A gente vai estar nessa dimensão. Mas eu vou seguir lutando para mostrar essa galera aí, eu tá? acho que o papel da gente é esse. Agora, é a coisa de, assim, é uma luta que o resultado não é para agora. Certo, entende? sim. Então, assim, porque é isso. Eu considerar que não é o pinto que fornece o prazer, até porque não é o pinto que fornece, é o próprio corpo dela que fornece. Você não fornece nada. Sim, entende? sim. Então, assim, é tirar o homem deste lugar, nessa dimensão autorreferenciada. Entende? Onde ele acha que ele tem o brinquedinho dela. Não, o corpo dela é o brinquedo dela. Ela é capaz de fazer a festa sozinha, assim como você. Ela está te convidando para a festa. Aproveite. Entende? Esse é um discurso difícil de aceitar, né? Porque a gente está falando de uma construção histórica sim. E de que o homem pensa que ele vai chegar lá e fazer tudo isso. E aí as mulheres começam a se apropriar disso e a agir diferente. É importante que se diga que a gente não está falando de uma competição aqui. Sim. Tá? Isso eu Vamos acho... curtir a festa. Gente. Exatamente, não se trata disso, né? Mas assim, e aí isso acaba aparecendo também na clínica, essa ideia da competição. Então eu tenho que muitas vezes, gatão, tá instituída antes da cama. Ah, sim, É a claro. competição do quanto cada um ganha, Isso. a competição do quanto cada um investe no cuidado com as crias. Sim. É a competição, sabe? É a competição. Então, assim, é a competição de quem fala por último, quem toma a decisão. Então, assim, é a competição que se institui na cama, que, em verdade, é a competição que se institui entre, né, as dimensões ali de macho e fêmea. É isso, assim. Eu acho que tem uma coisa que... Foi uma fala que eu escutei que para mim fez muito sentido. Homens, eles são homoafetivos, né? Os homens, de maneira geral, eles procuram as suas redes de apoio em outros homens. Sim, entendo. Né? Eles são heterossexuais, mas muitas vezes eles são homoafetivos. E o que a gente talvez precise é fundir as duas coisas. Eu preciso... E aí é o lance Isso vai ter da gente se conexão. arrepiando agora aqui, se pegar só um corte desse homem só homoafetivo, vai Faça pensar... o que você quiser com isso, inclusive nada. Né? Mas é isso. Então, assim, vocês, de maneira geral, vocês não conseguem dialogar, abrir a caixinha de Pandora e conversar com as parceiras, né? E entendendo essa dimensão da heterossexualidade. Você vai conversar com o brother lá, pô, e aí contar, inclusive, de maneira muito ampassante, de maneira muito superficial. Pô, né? A gente não abre, né? Agora, isso faz um total de zero sentido, pelo menos na minha cabeça. Porque, assim, eu acho que o homem tem dificuldade de se abrir, assim, porque o papel de vulnerabilidade é da mulher, sabe? A mulher que foi feita para ser vulnerável, para se abrir, para chorar, para lamentar, trarará. Mas por que o homem ele tem essa facilidade de... Homens se amam, né? Porque ele tem essa facilidade de se abrir com o outro, mas com a parceira dele... Tipo, as coisas não podem ser faladas. A competição, gatona, sabe? E Mas aí a mulher dele acho... vai ajudar ele e o outro vai, tipo, kkkk, seu puta pequeno, entendeu? Tipo, não faz sentido. Falar, Gel! Não, eu tô adorando ouvir você. Não faz sentido, né? Um monte de coisa não faz sentido, gato. Não, mas é essa a ideia. A gente passa por uma construção. E aqui é importante. Quando eu falo de que algumas coisas não foram legais nessa construção histórica, não é vamos pegar tudo e destruir. Não, tá? Não é, o caminho não é esse.
Mas, assim, algumas arestas precisam ser ajustadas, tá? Então, eu insisto, né? Eu entendo que a comunicação, ela é pilar. Nenhuma relação, seja ela uma relação afetiva, seja ela uma relação de trabalho, seja qual for. Se a comunicação ela não está legal, a coisa não vai andar. Tá? Eu costumo sempre dizer, quando a gente casa, quando a gente está namorando com outra pessoa, essa relação não nos dá o poder de telepatização. Então a gente precisa ouvir o outro. Tá? Desculpa. Por mais que eu conheça a Silvia, então eu sei que quando eu chego em casa, e se ela tá deitada, ela, sei lá, de repente teve um dia cheio, tá com dor de cabeça e não quer conversar, mas eu preciso ouvir. Como é que tá você? Seu dia foi bem? Por que você tá aqui? Entende? Se ela cruzar a perna para a direita, ela tá ali chateada. Se for para a esquerda, ela tá muito alegre. Como é que tá você? Então, e a gente precisa. A comunicação, ela é pilar, tá? Eu sempre trago, nos atendimentos, em momentos como esse, na dinâmica da relação, a gente tem 3 pilares que precisam estar muito bem ajustados. Comunicação, sexo e dinheiro. Tá? Agora eu sempre trabalho mais a questão da comunicação, porque se eu tenho uma boa comunicação, o sexo vai fluir. Porque eu vou dizer a ela, olha, tá bom, não tá, né? E aí, como é que a gente lida com a questão financeira? Então, eu tenho uma abertura, eu não preciso esconder o jogo, tá? Eu sempre cito como um exemplo a ideia da comunicação e o sexo, né? Então, um camarada, ele, sei lá, descobriu a posição da borboleta assanhada. Então, amor, descobri algo novo aqui, vamos lá e tal. E aí, virou, sabe, todo dia ele ia lá com o negócio da borboleta assanhada e tal. Depois eu dou os detalhes da borboleta assanhada. Eu confesso que meu Deus, que borboleta. Isso, é uma dinâmica. Eu entendi. É uma dinâmica sexual, assim, extremamente prazerosa. Mas não foi o caso desse casal, tá? Porque, assim, pra ela não tava legal. E aí, ela fingiu que tava bom e terminou logo. Mas não havia abertura para conversa com esse casal. Então, o que ele fez? Poxa, a borboleta assanhada tá voando alto. No outro dia ele chega lá, borboletinha assanhada, vamos lá e tal. E aí, sabe, chegou um momento no consultório onde ela vira e diz assim, olha, esse camarada andou vendo algumas coisas, descobriu umas posições diferentes e tá incomodando. Pô, não precisava chegar ao consultório isso. Isso poderia ter sido resolvido no primeiro dia. Meu filho, pô, achei massa, que você tá sendo criativo e tal, mas assim, tá machucando, não tá legal, não tô curtindo. Isso se resolve conversando. Pode parecer utópico, né? Isso aí é propaganda de marca. Não tem problema nenhum com romantismo e tal, porque assim, é um caminho, tá? Eu acho que... Eu penso sim que há uma necessidade de trilharmos, tá, o caminho da comunicação e da boa comunicação, tá? Adoro. Mas para essa mulher, vamos pensar aqui comigo. Pensa aí, Dona Maria. Essa mulher aí certo. Que chegou no consultório, Dona Maria. Pra Dona Maria, ela dizer pra esse boy magia dela. Boy magia? O boy magia dela. Pra Dona Maria dizer, ô irmão, pô, que massa que você foi buscar, mas não tá funcionando aqui. Qual é a próxima pergunta que provavelmente vai aparecer se esse homem tiver disponibilidade e disposição de escuta? E aí, Dona Maria, e como é que você gosta? Aí lascou, porque talvez Maria não saiba dizer o que é que ela gosta. Exatamente. Então, eu consegui dizer isso não funciona pra mim, vai impor eu te dizer o que é. Qual é o caminho do meu Mas prazer? será que a gente não pode descobrir isso junto? Pois é, Chuchu, mas eu não sei. Aí eu não sei. E aí eu não sei mesmo, tá? Eu sou muito defensora, Gel. A mulher, ela precisa conhecer o corpo dela, que é uma jornada de conhecimento dela, para que ela possa... E aí é o lance de ser o anfitrião da festa. Sim. Entende? Sim, então, sim. Eu acho que quando eu convido minha parceria para cama, né, nesse contexto de cama, eu conduzo você para o prazer do meu corpo e posso ser conduzida por você. Não é uma troca? A gente vai trocar as celebrações aqui. Sim. Mas eu preciso saber. Eu acho que são mulheres que não se olham no espelho. Que não sabem, sabe? Que tem vergonha das suas vulvas, que não sabe a diferença de vulva e vagina, que foram ensinadas que uma vulva esteticamente... Porque tem a estética da vagina. É interessante, Você já viu minha garrafa? Toda vulva linda. Arrasou!
maravilhosa. Mas mostra aqui, Jade. Tá aqui de forma bem intencional, gente. Toda a vulva é linda. Temos aqui várias vulvas. Beijo, Gustavo. Beijo, Ale, que me deram essa garrafa. Essa hora que é maravilhoso. Essa hora que Silvia morre de vergonha. Meu Deus, minha filha Não, minha mãe levou isso. um mês pra conseguir identificar o que era essa garrafa. Eu ganhei essa garrafa no curso, né? E aí cheguei, aí a garrafa lá em cima da mesa. Todo mundo já tinha visto, kkk. Depois de um mês, minha mãe parou assim, olhou pra garrafa. Aí ela, Jade, tá cheio de vulva, o que é isso? Olha, mas minha mãe, toda vulva é linda. Isso. Essa garrafa, essa mesma paciência que eu falei da lingerie, na avaliação com ela, eu demorei muito tempo com ela, e eu fiz ela chorar não, né? Na nossa conversa, ela chorou quando eu mostrei a garrafa. Eu falei, não, toda vulva é linda, porque assim, a mulher, ela tem esse peso muito grande, né? De que eu preciso ter um padrão daquela vulva de uma criança de 8 anos, que é aquela vulva que não tem pelo, aquela vulva que não tem mancha. E não, existe, além da questão estética, para além de manchas, de pelo encravado e tudo mais, tem a questão da forma mesmo, né? Porque assim, a vulva, ela é a nossa identidade. Então, tipo, você não pode comparar uma com a outra, porque você não vai conseguir achar um padrão, né? A gente não foi feita de uma mesma forma. Mas pra gente chegar a um discurso desse, você rasgou um script, irmã. Você precisou rasgar quando você talvez tenha entendido que, opa, e aí eu acho, né, que a gente vai precisar se encontrar com a não referência. Opa, eu não encontro no meu corpo que me disseram que era esteticamente bonito. E aí você vai pro caminho eu estou inadequada, né? Eu estou fora da referência, para buscar outras referências onde você se encontra. E aí a gente vai para a representatividade, por que ela é tão importante? Viagens outras. Né? Mas é isso. Então, assim, quando me disseram que a vulva, ela não tem que ter isso, ela tem que ter aquilo, porque os grandes lábios precisam cobrir os pequenos lábios. E aí, meus pequenos lábios não são cobertos. Tem algo errado comigo. Você acha que eu vou estar disposta para uma festa onde o outro vai acessar o meu defeito? Aspas, 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 aspas. Por quê? Porque alguém me disse como era. Porque a minha mãe me disse. Porque a minha mãe ouviu da minha avó. Porque a minha avó... E assim, ó, por isso que eu acho que... Óbvio que a gente precisa ter muitas conversas dessas. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa se apropriar dos nossos corpos, das nossas formas, né? É urgente. Mas a gente vai precisar... A ONU, esse ano, liberou, em março, um estudo que vai dizer que para que a gente consiga efetivamente falar aí de igualdade de gênero, a gente vai falar de 300 anos. Nossa. Entende? Então, assim, precisamos muito que muitas Jades estejam em consultórios de fisioterapia dizendo às mulheres: não tem nada de errado com sua vulva, suas coxas são maravilhosas, seus peitos estão no formato que eles deveriam estar, porque foi isso que você recebeu geneticamente. Sabe? Essa cicatriz que compõe ali seu corpo tem uma história. Me conta a história da sua cicatriz. Vem cá, e essa estria que tá aí, ela tá aí por algum motivo, porque em algum momento você comeu de mais ou de menos, ou porque você se esticou e o corpo não tava... Me conta, vem cá, eu quero saber. Toda marca tem uma história. E são as histórias que a gente leva pra cama. E o que a gente muitas vezes vai fazer, Gel, nos nossos espaços terapêuticos, é ajudar as pessoas que nos procuram a ressignificar narrativas. Sim, sim. Né? Todo corpo tem história. E o que eu vou ajudar essas pessoas a contarem novas histórias desses mesmos corpos. Gente, Kalila, é gostoso demais. Jade, eu tenho orgulho de você. Ela não bota... Gente, Jade bota pra lá. Tem uma boa referência, amor. É verdade. Pô, a gente está caminhando agora já para o final. Eu quero agradecer a vocês duas, tá? Kalila, você é maravilhosa, tá? Mas é porque você eu vejo todo dia. Então, Kalila, obrigado mesmo, tá? Ter você aqui para mim é uma honra, tá? E você faz parte da minha história, né? Eu te falei recentemente que falas suas atravessam, tá? Eu lembro quando eu saí da indústria e fui para o consultório, e você disse, olha só, você já tinha definido isso no primeiro dia da faculdade, tá? Eu estava lá no Farol de Itapuã pensando como seria e tal, e aí você vem sempre, né, com as palavras assim, não sei se você faz ideia do quanto ela vai tocando as pessoas, tá? O quanto me tocou. E ter você hoje aqui, poxa, é muito bom, eu quero te agradecer, quero agradecer a vocês, né, que estão aí acompanhando a gente, tá? Mas me fala, como é que a gente encontra a Kalila, né,
Diz aí. Você tem um trabalho massa de mentoria, não sei o que, vai voltar a mentoria, o que você tá fazendo? Fala pra galera aí. Então, vamos lá. Antes eu que quero agradecer também, né? Agradeço a confiança, né? Estar num segundo episódio. Né? Eu acho que tem um lugar muito especial e eu jamais deixaria de ver isso, assim, do quanto todo começo ele é muito ambivalente, né? E ser chamada para um segundo episódio me fala de um lugar muito especial que recebo, aceito e acolho com muita honraria. Onde acha Kalila? Cá, ali e lá. Muito bom, velho! Muito genial! Genial! Mas essa genialidade não foi minha, não. Na verdade, foi um professor de faculdade. Muito bom. Que foi fazer uma dedicatória, ele tinha lançado um livro. E aí, ele botou para uma pessoa ubíqua. Aí eu olhei aquilo, tipo, fez sentido nenhum pra mim. Eu tô querendo saber o que é ubíqua, Pronto. né? Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, naquela época, a internet não era uma coisa tão fácil assim. Aí fui pro Aurélio, ainda de papel. Você não sabe o que é isso. O pobre do Aurélio. Aí tava lá ubíqua. O primeiro significado, onipresente. Aí fez sentido pra mim nenhum. Mas já fica aí que ubíqua é onipresença. Certo. Aí eu era aluna dele, na época eu tinha disciplina que ele tava na cadeira. E aí, então, Wilson, eu não entendi muito bem. Você pode me explicar? É só você olhar pro seu nome, cá, ali e lá. Enfim, e assim, era mais uma coisa já muito que eu bom. tinha vergonha. Né, já que a gente falou disso, né, porque era coisa, porque essa coisa de ser muito barulhenta, muito espaçosa, de ter muita mão. Eu lembro que uma vez, eu sei que já tá acabando. Mas Vai lá, vamos lá, vai. Eu tava bebendo, eu acho que eu não tinha saído da escola ainda. Sim. Eu tava bebendo água. Aí, uma amiga, cara, começou a rir. Riu, assim, rir de chorar. Aí ela, você já reparou? Todo mundo bebe água assim, você bebe água assim. Gel, eu passei mais de 10 anos fazendo um ato que é tão automático de beber água, autovigilante. Sim. Por quê? Sim. Porque eu não podia abrir a asa. Por quê? Porque eu sou muito espaçosa. Já chega de ser espaçosa. Deixa eu me reduzir, né? E então, Kali lá fala desses espaços múltiplos que eu quero ocupar, sabe? Ou que eu ocupo e é muita mão. Imagine se você estivesse aqui, ó, vocês dois aí. Mas, enfim, eu tô Kali lá, eu tô... acho que hoje em dia, um ponto, né, de achamento é rede social, eu tô nas redes sociais, Kalila Barbosa, de propósito por propósito. Eu tô em sala de aula, eu tô fora de sala, eu tô do outro lado da tela. E a gente vai construindo aí, enquanto fizer sentido, o que faz sentido pra gente, né? Que massa. Jade, você falou no primeiro podcast, mas vale a pena, né? Como é que a gente acha você e tal, né? Diz eu aí. não tô tão Kali lá, não. Eu tô um pouco mais reduzida. Maravilhoso. Um pouquinho mais reduzida. Mas eu tô aqui lá também. Só não tocar! Chega, parei aqui. Respira, respira. Um segundo, gente. Tá. 2 garrafas. Depois de toda a vulva linda, você tem licença poética pra beber quanto quiser. Ai, obrigada. Vou te dar uma garrafa dessa de presente. Eu agradeço. Mas eu sou Jade, né, Batista. Tô no Instagram como a dona da genitália. Maravilhosa. Gostasse? A dona da genitália referenciando aí, não é doutora Perequeta, doutora Priquita, nada disso. É a dona da genitália, tá lá. Arrasou. Pois é. Bom, é isso. Eu, né? Você já sabe, doutor Pinto. Sou o dono da casa. Sou o dono da casa, tá? Mas assim, que respeito muito as pessoas que por aqui passam, tá? Então é isso. Gente, obrigado, tá? Foi muito bom ter vocês até aqui. Então vocês vão assistir a gente no YouTube, no Spotify, tá? Exatamente. Gente, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Olha, curta! Ele está empolgadíssimo! Clica aqui no sininho! Clica aqui no sininho e tal, diretor, bota o sino aqui em algum lugar. Envia também, Envia, bota pro grupo da família e tal. Vamos fazer essa informação bacana, divertida, chegar pras pessoas. Deixa o pinto circular. Deixa o pinto voar, deixa o pinto voar, tá bom? Então é isso, gente, obrigado. E pra vocês, ó,
Cheiro do Doutor Pinto. Beijo grande. Beijo, gente.